Um faz o melhor ovo frito de Konoha e mata seus parentes quando não tem nada melhor pra fazer. O outro, ou os outros, fica fazendo o pessoal... Ó, o Pen arregaça o Itachi, tá? O Pen arregaça o Itachi. Pare de falar da escrita do mestre Kishimoto, o gênio. Calma aí, Julião. Calma lá, Julião. Não dá não. Só conhecia a dor enquanto podia estar, sei lá, curtindo um pouco com a Konan. 6 de uma vez. Fora o Nagato, né? Itachi versus Pen. E agora? Quem? Não, mas ele jamais faria isso, pô. Jamais pegaria a Konan. O Nagatinho, mano. O Nagatinho, ele tinha muito respeito pelo Yahiko, não tem como não. Vence. Tem que levar em conta o intelecto dos dois. Os dois são gênios do mal. Não é necessariamente... Eu acho que esse aqui eu nem vou falar muito, porque de fato, tipo, é óbvio que o Pen ganha, né? Tipo, todo mundo aqui tá de acordo que o Pen ganha, né? Eu vou até abrir uma enquete. Do mal, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. E também é preciso levar em conta o extremo gasto de chakra, o extremo consumo ali de chakra que todas as técnicas desses dois cobram. E justamente por isso o gasto de chakra vai ser um pouco ignorado aqui nesse vídeo, beleza? Será que eu vou ganhar like do pessoal do Pen? Será que eu vou ganhar like dos fãs do Itachi? É, isso aí ajuda mais o Pen, né? Quer dizer, ajuda mais o Itachi, na real, porque o Itachi que tem um chakra mais cagado que o do Pen. Aquele papo do Stan Lee que o pessoal adora repetir, toda vez que se coloca alguém pra brigar, o pessoal gosta de repetir isso, que é que ganha quem o autor quer. E como no caso eu sou o autor desta luta neste vídeo aqui, então teoricamente vai ganhar quem eu quiser. Mas eu juro pra vocês, pessoal, eu tento ser o mais honesto possível quando eu faço comparações desse tipo. E também tem aqui... Esse papinho aí do Stan Lee, cara, acaba no momento em que a gente tá falando de power scaling e não de uma obra, tá ligado? É um argumento muito ruim, que a galera fala, ganha quem o autor quiser. Tá, mas a gente não está falando da obra, a gente tá falando de um caso hipotético. Que não dentro da obra, a gente tá falando de what if, tá ligado? Que ela, né, quem joga Yu-Gi-Oh! Sabe que a carta não vence só porque o autor quer que ela vence. Ela vence porque ela tem um esquema pra vencer. Exato, a obra é diferente do power scaling. O power scaling é diferente da obra. Mas a gente tem que sempre colocar também no patamar da questão narrativa da coisa. Que nem falar que o Mu ganha da Hashirama. Cara, quem que teve mais peso na obra no geral? Mu ou Hashirama? Sim, beleza, mas Lucas, as habilidades do Mu counteram. Será que counteram? Aí você parte pro power scaling. Será que altera? Vamos ver aqui. E aí você soma tudo e faz aí o que faz mais sentido. Então tem que ter um bom senso na parada, não é só, com certeza a Ino ganha do Madara. Por quê? Porque ela tem a habilidade perfeita pra counterar o Madara. Faz sentido? Não, não faz sentido, porque em tiers assim... que estão muito distantes, não dá pra você colocar tudo no mesmo patamar. Tem velocidade envolvida, tempo de reação, velocidade, poder destrutivo, velocidade de ataque, tem hacks, tem tudo. Tem vitalidade, chakra, limitadores, moral, tira moral. Beleza, aí você tá interferindo ainda mais no próprio personagem, botando os dois pra lutar como se fossem dois NPCs. Dois Edo Tensei, sem moral nenhuma, saca? Então, depende, mas vamos ver aqui. Explora a fraqueza da carta inimiga. Só para deixar claro que, realmente, a fala do Stan Lee não faz sentido, porque tem várias formas de você fazer a mesma análise com variáveis diferentes, e essas variáveis vão afetar no resultado final. Então não é só quem o autor quer, não é só isso. Depende das variáveis que estão em jogo. O Itachi ganha de fulano? Talvez. E se for o Itachi Edo, ganha? Aí é mais difícil. Saca? É mais difícil do outro cara ganhar, porque tem a vantagem do Edo Tensei. Então, tipo assim... tem diferenças demais, cara. O deck inimigo, enfim, vocês entenderam. Existem forças e fraquezas em todos os personagens de todas as histórias, não importa o quanto vocês gostem deles ou não. E quando se fala em Rinnegan versus Sharingan, é quase que literalmente duas cartas de Yu-Gi-Oh! Brigando, porque, mano... vai por mim quando eu digo que o final dessa luta está imprevisível até pra mim. Eu já escrevi o roteiro, eu estou fazendo esse vídeo baseado no roteiro que eu escrevi, baseado em muito estudo, mano. Eu reli cada luta do Itachi, Eu conheço o Clayton, ele realmente faz isso. E ele demora, viu? O cara demora. Até agora não mandou as paradas lá do Obito. Mas ele demora. Ele realmente estuda a parada bem a fundo. Eu também faço isso, mas ele... nossa, ele demora muito. A luta do Pen no mangá. Mano, foi um estudo absurdo. E nem eu mesmo sei se vou seguir o roteiro no final das contas. E vamos começar com uma coisa que eu acho muito importante pra se começar. O que é hacks? Hacks são habilidades que podem mudar completamente uma luta pelo quão roubadas elas são. Por exemplo, o próprio Kamui. Kamui é um hacks absurdo de versatilidade, de defesa... e várias outras coisas. Versatilidade do Kamui é muito boa. Uma luta entre esses dois é a tal frase: Rinnegan é imune a Genjutsu. Eu não sei se vocês confiam em mim ou não. Não é. Não sei se vocês acreditam que eu fiz toda... caraca, desde essa época já tinha essa lenda, né, do Rinnegan imune a Genjutsu. essa pesquisa no mangá que eu disse que eu fiz, mas presta muita atenção no que eu vou dizer, tá? Muita atenção mesmo.
Eu não encontrei em nenhum lugar do mangá nada que indique isso. Não existe essa frase no mangá e nada que reforce essa frase também. Não tem nada disso no mangá. Isso tem nas Wikipédias da vida, isso tem em vídeos de alguns canais por aí que não pesquisam o bagulho direito. Não foi... Olha aí, olha, toma, ui. Direta pra ninguém, eu só tô falando aqui. Mas no mangá não tem nada disso. E aquela costumeira frase, né? Aquela pergunta, tá no mangá? Não tá? Então f***se. Então... Obrigado. Isso é muito bom. Não existe nenhuma confirmação de que Rinnegan é imune a Genjutsu, beleza? O que se sabe, na verdade, é que apenas um Rinnegan pode combater o Genjutsu lançado por outro Rinnegan. E o que dá pra saber também é que, seguindo uma lógica de nível... Peraí, como é que é? Rinnegan pode combater o Genjutsu lançado por outro Rinnegan. Rinnegan pode... Tá certo isso? Mas peraí, o que ele falou aqui? O que se sabe, na verdade, é que apenas um Rinnegan pode combater o Genjutsu lançado por outro Rinnegan. Mas que Rinnegan que lança Genjutsu? Rinnegan, sem ser Sasuke da vida que tem os dois. Mas... O que dá pra saber também é que, seguindo uma lógica de níveis, ou seja, Sharingan, Mangekyo Sharingan, Rinnegan Supremo e qual que era o último? Era Rinnegan, Sharingan, um negócio assim. Os que estão acima, eles têm uma resistência maior ao Genjutsu do que está abaixo. Pera aí. O Sharingan do Kakashi reduziu em muito o impacto causado pelo Genjutsu do Mangekyo do Itachi. Foi, Abaixo. Só que isso é muito complicado porque também depende do nível... Depende do nível do usuário. Se o Rinnegan estivesse na cara do Madara ou do próprio Hagoromo, resistir ao Genjutsu vindo de um Mangekyo seria relativamente fácil. Até porque... O Obito resistir, eu acho que seria relativamente fácil, já que ele tem ali o DNA Uchiha e Senju, então por isso mesmo ele conseguia, por exemplo, invocar o Gedomazou sem virar uma caveira andante. Só que no... Pô, peraí, Cleiton, peraí. Por que virou uma caveira andante? O Gedomazou, invocado pelo Nagato, foi uma coisa. Lá atrás, foi uma coisa. Foi usado para roubar almas. Entende? Esse jutsu é um jutsu que consome muito chakra. Muito. Esse jutsu foi responsável por deixar um Uzumaki em estado raquítico a obra inteira. Irreversível. Entende? Tipo assim, não dá, cara. E Senju, então, por isso mesmo ele conseguia, por exemplo, invocar o Gedomazou sem virar uma caveira andante. O Gedomazou que ele invoca não usa o principal jutsu que deixa virar uma caveira andante. Esse Gedomazou é uma casca vazia, mano. Tá, preenchida por bijus atualmente. Mas é uma casca, mano, é o defunto, em português, claro, é o cadáver putrefato da 10 caudas. Isso aí. Sem virar uma caveira andante. Só que, no caso do Pain, ele não é o dono original. Ele não tem uma gota dos DNAs Uchiha e Senju, fusão necessária para o despertar e o controle total do Rinnegan. E o oponente é a porra do Itachi. É o Itachi. Eu não me lembro quem foi que falou isso, mas alguém disse que uma kunai arremessada por um amador... Não, peraí. Uma pedra arremessada por um profissional... Foi o Zetsu. Não, calma que é. Uma kunai arremessada por um amador perde pra uma pedra arremessada por um profissional. Então é mais ou menos disso que a gente tá falando. Então sim, existe uma chance sim do Itachi conseguir pegar o Pain no Genjutsu. E não, existe essa chance. Tipo, não precisava nem falar todo esse malabarismo. Sim. Moral, discordar disso é ignorar a história do próprio Nagato, é ignorar a história do anime, é ignorar a história do mangá. É simplesmente ser fanboy do Nagato, do Pain, enfim. Ou você só não sabe do que tá falando mesmo, mas normal, muita gente não sabe. Fora isso... Faz parte, né, meu mano? Todo mundo erra. Nós sabemos que a Shima e o Fukasaku conseguiram pegar o Pain ali no Genjutsu. Porém, o Genjutsu deles é sonoro, é um Genjutsu de um nível muito poderoso. E pelo fato de ser sonoro, ampliado pelo modo sábio, ele ignora completamente o Rinnegan. A não ser que tenha um Rinnegan no ouvido. Sabemos que o Itachi pode usar outras partes do corpo dele pra aplicar um Genjutsu, como ele fez com o Naruto no começo do Shippuden. Ele usou o dedo apenas. Porém, o Naruto também teve que olhar pro dedo dele, ou seja, pegou pelo olho. Se o Naruto tivesse o Rinnegan, talvez não ia pegar tão fácil assim, entendeu? E apesar de eu mesmo acreditar que o Itachi, sendo o Itachi... Mano, isso é muito headcanon.
saca? É muita suposição. Levando em consideração a inteligência dele, ele como mestre em Genjutsu provavelmente já estaria pronto pra um oponente que seria imune aos Genjutsus do olho dele. Izanami, por exemplo. Mas ali não dá pra saber se ele teria um Genjutsu sonoro, que a gente sabe que o Pen cai no Genjutsu sonoro. E já vi que vou ter que rever o final mesmo desse negócio. Então, como a gente não sabe se o Itachi tem um Genjutsu sonoro, não vamos... Não, ele nunca demonstrou isso. A única coisa que ele demonstrou ser sonoro foi o uso do Izanami, mas ele usou também o tato, principalmente. Tipo, é porque é um genjutsu que envolve os 5 sentidos e envolve você trazer as sensações pra criar o looping em uma luta pra fazer o cara ficar preso num looping mental até ele aceitar ele mesmo. Então, tipo assim... acho que esse é o único genjutsu auditivo que eu me lembro do Itachi. Eu não lembro de nenhum outro. Vamos contar com isso, beleza? Tá interessante a disputa? Você gosta do Pen, né? Você não tá curtindo muita ideia, né? Mas mano, deixa eu jogar. Mas o Pen ganha ainda, tipo, não é nem que eu curto o Pen, mas assim... Quer dizer, é só um Pen que ele vai estar analisando aqui ou vai ser os 6 caminhos? Joinha aí embaixo. Deixa aquele joinha aí embaixo antes que você se esqueça. E por favor, se você for novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal Netside. O link pra se inscrever, o link é o simples. Nossa, eu tô falando tudo errado. Clique aí em inscrever-se pra se inscrever no canal e receber os próximos vídeos. Mano, esse mês tem uns vídeos maneirinhos, na moral. Já comenta aí embaixo qual que é a próxima treta que vocês querem ver aqui. Já tem 2 vídeos de lista sendo feito, hein? 2 vídeos. Eu anunciei eles lá no Instagram. Pra quem me segue no Instagram, eu acho que vou colocar o link aí embaixo também. Agora voltando a Itachi vs Pen no Taijutsu, eu não sei bem o que dizer sobre isso, porque, mano, apesar do fato do Itachi ser um monstro no que se diz respeito à utilização do Sharingan no Taijutsu, podendo enfrentar uma cacetada, sei lá, uns 20 nego ao mesmo tempo. Eu falei nego, mas não é racismo, gente, é pessoas. Negros são pessoas, tá, YouTube? Relaxa. Enfim, o Itachi pode... Nossa, o YouTube nessa época tava bem chato. Enfrentar várias pessoas ao mesmo tempo, porém, o Pen tem... 12 olhos, literalmente. Fora os olhos das invocações, são 4 invocações, se não me engano, então são mais 8 olhos. Fora os olhos do Rei do Inferno, fora os olhos do próprio... Puta merda. E levando em conta que o Naruto teve que usar o chakra da natureza pra poder golpear os caminhos do Pen, no modo Senin que a gente, até onde a gente sabe, o Itachi não tem, então não conta com isso. Então o máximo que rolaria, na minha opinião, seria um monte de golpes no ar... Mas é claro que o Banshotenin poderia mudar um pouquinho essa situação. Mas, como ele está na categoria Ninjutsu, vamos deixar para depois. Não, mas na verdade agora é a categoria Ninjutsu mesmo. Mas ainda assim, o Banshotenin tem que ser deixado para depois, confia em mim. Sobre Ninjutsu, o negócio do Itachi é basicamente fogo. O que provavelmente inclui Katun Gokaki no Jutsu, Katun Hosenka no Jutsu, Katun Ryuka no Jutsu, Katun... E por aí vai. Jutsus que nós sabemos que não teria muito efeito contra o Pen. Já que o Tendo tem o Shinra Tensei e o Gakido suga o chakra dos ninjutsus, então ele suga o ninjutsu. Porém, o Naruto conseguiu acertar um deles, derrotar... Mesma coisa o Amaterasu, a diferença é que o da gravidade não ia fazer muita coisa, o caminho Tendo. O caminho de absorção, acho que é o preta, não lembro se é o preta. Mas um caminho que... Ou é Gakido? Pode ser Gakido também. Deixa eu ver aqui, caminho preta. Ah, preta é Gakido, dá na mesma. Caminho preta consegue absorver. Botar um dos caminhos do Pen com o Rasen Shuriken simplesmente pelo elemento surpresa. Fora o outro lá que ele derrotou no Rasengan, no Odama Rasengan, né? E mano, se o Naruto conseguiu enganar o Pen, seria razoável dizer que o Itachi também conseguiria, não? É o Itachi e é o Naruto. Lembra que eu disse que é preciso levar em conta a inteligência dos dois? Pois é, só que levando em conta outro Mas o ponto é como que ele iria conseguir enganar. Esse que é o lance. detalhe, que é a inteligência do Pen. Acredito que o Itachi, mesmo sendo muito mais inteligente do que o Naruto, não seria mais fácil pra ele conseguir enganar os Pen. Por quê? Porque o Pen provavelmente já tinha conhecimento sobre o Rasen Shuriken, até porque essa técnica foi usada pra derrotar o Kakuzu. E a gente sabe que o Zetsu andava pelo bagulho todo, xeretando o que todo mundo tava fazendo e depois repassando pra galera. Então acho que o Pen já foi sabendo do Rasen Shuriken. Então tem o fator conhecimento prévio também, tá vendo? Mais uma variável aí. Surpresa, na verdade, se deu ao fato do Naruto ter acabado de desenvolver aquele aprimoramento do Jutsu, sendo uma surpresa até pra nós, até pro Sapo lá, o Fukasaku, pra todo mundo surpreendeu com ele expandindo o Rasen Shuriken. Aliás, ele lançando e expandindo. O Itachi, por outro lado, era um membro antigo da Akatsuki, que tinha uma relação muito próxima com o Obito, que era ali também muito ligado ao Nagato, e também vivia pra cima e pra baixo com o Kisame, que era o cara mais leal ao Madara, ao Madara, né, o Tobi, desde o começo da Akatsuki. O que me faz acreditar que provavelmente o Pen tinha muito mais conhecimento sobre as técnicas do Itachi do que Mas o que tem a ver citar isso tudo? do Naruto. Mas isso é pura especulação. Eu posso muito bem estar errado. Exatamente, tipo, eu não entendi pra onde é que ele tá indo. Enfim, lembrando, gente, que eu não sou o dono da verdade, tá? Eu só sou uma pessoa... Eu afirmo, eu estudei pra caramba. Eu sei muito bem do que eu tô dizendo, mas, vai que, posso estar errado. E aí? Não vai ser a primeira vez. Mas enfim, além disso tudo... Sim. Não, o Clayton é realmente um cara bem humilde. Quando a gente troca ideia, tipo, ele fala, não, mano, eu manjo, mas eu posso estar errado, e é isso aí, tá ligado? Agora, me convença, e é isso aí.
Esse é o ponto. O Pen ainda tem um zoológico de invocações, tem o Shurador que transforma ele no Mega Man, tem o Ninguém que arranca a alma dos maluquinhos, tem a porra do Rei do Inferno que pode restaurar os corpos destruídos, os caminhos destruídos do Pen, e tudo isso aí vem dos olhos do cara. Por isso eu digo que essas porras aí são cartas de Yu-Gi-Oh! Rinnegan tem 6 poderes que na verdade são 8 se você contar com o Chibaku Tensei, com o caminho exterior. Se pá, tem mais. Se brincar, tem muito mais do que isso, porque o Gedo, que é o caminho exterior, ele tem ainda a fabricação de hastes negras, tem o Rini Tensei, tem a transmissão de chakra, então maluco. E todos esses jutsus podem ser usados de maneiras diferentes, pra vários propósitos diferentes. Falando assim, o cara até parece um deus, né? Fica meio difícil pro Uchiha da Akatsuki fazer alguma coisa, não é mesmo? A verdade é que com um dos 4 jutsus que o Itachi tem ali por causa do seu Mangekyo Sharingan, ele já venceria a maioria dos caminhos do Pen. Ah, o Cleiton é fanboy do Itachi. Não, maluco, não! Você não entendeu nada. A real é que eu gosto dos dois personagens do mesmo jeito, pelo mesmo motivo. Os dois são pessoas que conheceram a dor, que fazem coisas ruins pra chegar nos objetivos deles, pra, enfim, levar a paz ao mundo, cada um à sua forma. Então eu gosto dos dois, não tem por que eu puxar a sardinha pra o lado de um, não. Eu simplesmente estou seguindo a história. Tá, a gente entendeu que você tá querendo ser neutro, vamos ver. Todo mundo aqui sabe que eu sou fanboy do Minato e do Orochimaru. Todo mundo sabe disso aí. O Orochimaru perde pro Itachi. Você acha que eu vou falar que o Orochimaru ganha do Itachi? Ele é fanboy pra cacete do Orochimaru, cara. Nossa, o Cleiton é muito fanboy do Orochimaru. Tipo, a maioria dos meus shorts que ele fez do Orochimaru, a galera vem e fala, caraca, o analista é fanboy do Orochimaru. Eu falei, caraca, eu sou? E tipo, real, mano. Real. Se ele mesmo admitia isso há, sei lá, 7 anos atrás... porque realmente, ele é bem fanboy do Orochimaru. Pô, o Orochimaru é pica também, tá? Ele tem bagulho muito, muito roubado, mano. Ele tem muito jutsu, ele é subestimadaço, o Orochimaru. Só que o Cleiton inverte isso, fica um pouquinho até demais às vezes. 1000 vezes o Orochimaru ganha do Itachi, eu gostaria de ver isso acontecendo, mas ele não ganha. Então não tem fanboyzice quando eu digo que um dos 4 jutsus do Mangekyo Sharingan do Itachi seria o bastante pra acabar com a maioria dos pens. Não. Qual? Não é fanboy. Tsukuyomi? Eu juro pra você. E esse jutsu é... esse jutsu é o Amaterasu. Não é. Não é. Nem o que vocês estavam pensando. E esse aí, puta merda. A Amaterasu, que é basicamente uma chama negra que ela não para de queimar até consumir completamente o alvo e às vezes até mais tempo do que isso. Não, vamos ver, mano, não, só não, mas vamos ver. Teve uma conversa lá no Shippuden, não sei se foi erro de tradução, não sei o que foi, que a chama queima durante 7 dias e 7 noites, eu não me lembro exatamente. Mas enfim, como já foi mostrado é hipérbole. No mangá 550, o Amaterasu derrota, sim, as invocações do Pen, assim como o próprio corpo do Nagato foi destruído pelo Amaterasu. A única coisa que pôde repelir o Amaterasu foi o Shinra Tensei, isso do corpo de um Edo Tensei, ou seja, se fosse ele de verdade, eu não sei se ele sobreviveria tempo bastante pra conseguir usar o Shinra. Conseguiria. Esse corpo aí do Nagato que ele tá colocando como referência é um corpo que tá tudo nerfado, ele tá seco. Seco, de cabelo branco, ele mal consegue usar as paradas dele. Então, tipo, tudo tá com um delay. Não é um bom referencial para você analisar, tipo, quanto tempo levaria? Não. Ele tá completamente esgotado aí, tanto é que quando ele começa a lutar com a vitalidade dele restaurada, meu irmão, aí tu vê o que é apelo. Tu vê o que é apelação. Então, tipo assim, Amaterasu countera. É counterado pelo Shinra Tensei, né? Pela gravidade, por expelir ele, por dissipar ele. Já acabou aí, literalmente. O Itachi teria que saber em quem ele vai usar isso, fora que o caminho preta pode absorver. Que é também uma habilidade reservada ao Tendo, ao caminho Tendo. E se a gente forçar ainda, porque na minha opinião seria forçado, mas vamos forçar, que o Gakido, que é o que suga o jutsu, suga o chakra no jutsu, vamos supor que ele consiga sugar o Amaterasu. Sim, faz sentido ele conseguir sugar o Amaterasu. Acho que isso não seria possível, mas vamos dar esse boi, vai. Então, claro que seria possível. Ele até conseguiu absorver elementos que tinham energia natural, elementos destrutivos que tinham energia natural. Então, tipo, não faz sentido ele não conseguir fazer isso com um elemento que é fogo, que também é um elemento destrutivo, mas que vai só spawnar. Ele pode tocar e absorver, da mesma forma que o Amaterasu também foi selado em Naruto Clássico. Então, sim, todas as evidências apontam que sim. Até a própria... deixa eu ver... Não, o Amaterasu consegue, ser counterado de inúmeras formas. O Amaterasu é o jutsu mais counterável, na verdade, do Itachi. Supondo que o Tendo e o Gakido, eles sobrevivam ao Amaterasu, todos os outros caminhos do Pen estão completamente abertos. O cara não conseguia nem andar na guerra, lembrando. É verdade, obrigado aí, chat. Assim como as invocações, o que inclui também o Rei do Inferno, já que o Itachi conseguiu atingir eles e inutilizá-los com kunais, no capítulo 551. Se uma kunai Sim, tudo bem.
O Mega Man morre pro fogo, o das invocações morre pro fogo, o cara das alminhas morre pro fogo, o cara do Rei do Inferno morre pro fogo. Mas antes, pra ser justo, dando a esses 4 a chance de fazer algo contra o Itachi antes que o Itachi use o Amaterasu, bom, 2 deles requerem... Outra coisa que você tem que lembrar, conhecimento prévio. O Itachi precisaria saber o que cada um faz, e eu duvido que ele soubesse. Então, para ele saber em quem focar, ele não poderia lutar sem estudar o oponente antes. E numa luta assim, leva tempo, leva chakra e leva energia junto, cara. O cara ia sair assim, cansado. No mínimo cansado até ele entender tudo o que acontece, o que cada um faz, tendo que usar Amaterasu contra criaturas de invocação. Olha aí, ele gastaria Amaterasu em criaturas de invocação, ele gastaria Amaterasu para usar em outros personagens, né? Tipo, até ele entender em qual ele deve e qual ele não deve usar, ele teria que lidar com 1000 fatores ao mesmo tempo. Porque se ele errar, se ele tacar o Amaterasu em um que não pode, tipo o Caminho Preta, ou o próprio Tendô, que é o principal, acabou a luta. Não acabou a luta, né? Mas o ataque é inútil. Vai ser chakra desperdiçado, sangue nos olhos, ferrando ainda mais a visão. Debuffs. Existem debuffs nessa luta. E lembrando, o recuo dos danos acontece. Acontece e fica tão evidente que o Sasuke, o Itachi para depois, ele não consegue nem esquivar de armadilhas de rank D, de linha do Sasuke. Meu toque físico que eu acho que não ia rolar contra o Itachi por causa do Sharingan, é meio óbvio. Mas considerando a chance do Itachi vacilar e ser pego. 1, isso facilitaria demais o Amaterasu. 2, isso não aconteceria graças ao outro dos 4 jutsus do Mangekyo, que é o Susanoo. Eu não sou fanboy de ninguém, eu não vou ficar dando mas eu juro que eu estou torcendo pro Pain nesse exato momento. Eu já falei, eu tenho roteiro pra seguir, mas eu tô emendando umas coisas aqui que não estão no roteiro, entendeu? Porque eu lembro coisas que eu acho justas e que eu não coloquei no roteiro. Enfim, o restante seria o Mega Man e o cara das invocações, a mina das invocações, né, sei lá. Já que esses dois podem atacar à distância. Susanoo. O Susanoo... Ainda assim, o Tendô pode tirar ele do Susanoo, né? Ou Susano, que eu acho que é o jeito certo de se falar. Do Itachi não é um Susano qualquer. Eu vou falar Susano mesmo, me dane, é o nome da cidade, sei lá. Ele não é um Susaninho normal. Não é aquele Susaninho que você fala, pô, maneiro, não. Ele tem a porra do espelho de Yata, que é simplesmente indestrutível. Existem teorias bem plausíveis que dizem que só as Gudodama, que são o... enfim, aquelas bolinhas lá, seriam as únicas coisas que podem penetrar o escudo de Yata, o espelho de Yata. Mas o Pain, infelizmente, não tem nada disso. Assim sendo, no momento que Itachi usasse o Susanoo, se aqueles 4 primeiros caminhos não tivessem sido destruídos pelo Amaterasu antes, meio que acabou pra eles. Eles se tornariam completamente inúteis contra o espelho de Yata, porém, contudo e entretanto, o espelho de Yata não causa dano. E ainda tem o Tendô e o Gakido. Mas, se ainda tem alguém aí torcendo pro Pain, se tiver, por favor, deixa o like aí, porque pra ajudar aí no porque agora tá começando a ficar chato pro lado do Pain, já que agora o Itachi tem a espada de Totsuka. Essa é a minha espada de Totsuka. A espada de Totsuka que sela todo mundo que ela atingir, já tendo selado 2 caras no mangá, um sendo Orochimaru e o outro sendo o Nagato. Seria muita bobeira, mas muita desonestidade dizer que os 4 caminhos que eu já citei antes aí... Tá, mas aí você tá fazendo, mano, um roteiro fudido pro Itachi. Supondo que ele conseguiria, sem desgaste nenhum, ganhar dos exatos 4... Tipo, esse é literalmente o best case scenario. O melhor cenário possível pro Itachi ganhar. Porque qualquer outro cenário, ele gastaria energia à toa. E não só isso, ele gastaria energia à toa, ficando cada vez mais cego e cada vez mais difícil de ganhar do Pain. Então, tipo assim, esse aqui é o melhor mundo possível pro Itachi ganhar do Pain. Então... aqui eu vou ter que concordar com o que ele falou lá atrás do famoso, ganha quem o autor quiser. E aqui tá ganhando quem ele quer ganhar, mano. Realmente, mano. E o Gakido sobreviveriam, teriam alguma chance contra isso. Até porque a espada em si é um jutsu de selamento, então seria possível sugar um jutsu que te suga. Então eu acho que pro Gakido acaba a brincadeira também. Mas... não, sim, com certeza, com certeza. Mas e o Tendô? O corpo morto do nosso querido Yahiko tem ali o Shinra Tensei. Tem o Bansho Tenin. Desliga esse carro, infeliz! Enfim, o corpo de Yahiko... Ó, só uma pergunta. O que o Susanoo de Itachi vai fazer contra a gravidade fazendo uma lua? Por que ele vai... como é que ele não vai ser afetado? Saca o selo da luazinha? Então... o Tendô tem aí o Shinra Tensei, tem o Bansho Tenin e o mais importante...
Chibaku Tensei. E agora que o jogo pode virar, senhoras e senhores, temam fãs do Itachi, porque agora o bagulho fica louco com o Chibaku Tensei. Todo mundo louco com o Chibaku Tensei. Hashtag todo mundo louco com o Chibaku Tensei. Eu tô falando isso porque eu já disse antes, eu reassisti as lutas do Pain, até a meia luta que ele teve lá com os 6 caudas, e o pessoal subestima, fãs do Itachi subestimam. Vamos começar pelo Banjo Tenin, que é o jutsu contrário ao Shinra Tensei. Banjo Tenin que poderia mudar o jogo aí no Taijutsu. Lembra que eu falei isso no começo lá? Acho que no começo do vídeo. Jutsu poderia até dar uma chance pros outros caminhos do Pain fazer alguma coisa, né? Antes que eles fossem destruídos pelo Amaterasu ou pelo facilitaria muito o Amaterasu, e como o Tendo, eu acredito que o Tendo ia ter que soltar o Itachi do controle do Banjo Tenin pra poder usar o Shinra Tensei, pra poder se livrar do Amaterasu. 2. O espelho de Yata neutralizaria qualquer ataque de qualquer outro dos caminhos do Pain. 3. Com a espada de Totsu ficar numa das 3 mãos do desgraçado do Susanoo, do Itachi, eu acho que a última coisa que o Tendo ia querer é aproximar o Itachi dele. E se ele usasse o Banjo Tenin pra atirar coisas no Itachi, rochas, montanhas, e se ele só tirar o Itachi do Edo, que nem foi feito contra o Madara? O Itachi, espelho de Yata. O pessoal acha que só Madara, só Hashirama é overpower, né? Agora vem Shinra Tensei. Eu sinceramente não sei se o espelho de Yata ignoraria o jutsu, o Shinra Tensei. Segundo o da... Ignoraria, na minha opinião ignoraria, mas daria bastante tempo e espaço. Ele tomaria, ele receberia, mas assim, ele seria isolado. E isso dá uma boa vantagem pro Pain aí na questão de tipo, tá, no pior dos piores dos casos, nesse cenário extremamente roteirizado, em que só sobra um Pain contra o Itachi, o Itachi já estaria só o bagaço, porque ele estaria, mano, tendo que usar coisa pra caralho até aí, e estaria com o Susanoo ativo. Só nessa distância que ele ganharia é mais tempo pra ele também, né, durar aí com o Susanoo, porque não tanca o Susanoo por muito tempo, tem que lembrar isso. Olha, se dá pra tirar alguém do Susanoo com o Banchoten? Acredito que faça sentido, né? Você só puxar o cara pra fora da armadura, que nem o Gaara fez com o Madara. Não tem por que não. Todo mundo louco com o Chibaku Tensei, hashtag. Databook, eu tive que buscar essa informação no Databook. Databook que, ó, todo mundo tá cansado de saber o que eu penso de Databook aqui. Mas, segundo o Databook, somente usuários do Rinnegan que já dominaram ou dominam todas as transformações básicas da natureza podem usar o Shinra Tensei. Então isso indica que existe chakra pra caralho no campo de força causado pelo Shinra Tensei. O que significa que, como qualquer outro jutsu, o espelho de Yata ignora. Porém... Sim. Ele não vai, como é que eu posso dizer, ser neutralizado. O espelho de Yata vai tancar de boa. Não vai dar dano nenhum no espelho de Yata. Mas eu acredito só pelo impacto ele vai pra trás. Mas é só isso. Tá no mangá? Não tá no mangá. Não tá no mangá. Tá no Databook. Não, para. Aí é foda. E o que eu penso de Databook? Que Databook errou. Ou tá no mangá ou não tá. Entrevista, Databook de é então não. Não. Aí eu discordo. Databook tem que ser utilizado a menos que ele esteja contrariando algo da obra. Se ele não estiver contrariando, se ele só estiver adicionando, tá válido, tá justo. Pode levar em consideração. Palavras do autor, cara. Não dá pra você negar isso. Não vou seguir. O Susanoo é empurrado sim. Não vai penetrar o escudo, beleza, mas vai empurrar sim o Susanoo. Ah, tá. Nesse sentido, tá, sim. É só impacto, não é que... Sim. Vai empurrar o Itachi com o Susanoo pra trás sim, vai garantir ali um tempo a mais de vida. Numa distância segura contra a espada. Porém... o tempo de recarregamento do jutsu é de no mínimo 5 segundos, no mínimo. E quanto mais longe o Pain jogar o Susanoo do Itachi, junto com o Itachi, mais tempo ele vai precisar pra repetir esse processo. Isso porque, gente, eu repito, eu estou ignorando o consumo de chakra, tá? Agora... Sim, você tá ignorando o consumo de chakra, isso dá um puta buff pro Itachi. Porque ele não tem tudo isso pra tancar os caminhos inteiros do Pain, mano, esse que é o ponto. Eu acho que ele não percebeu o quanto isso aumenta a força do Itachi nessa luta. Agora a pergunta que fica 5 segundos. Não seria tempo bastante pro Itachi passar a espadada, meter a lambida, não tem dor? Sinceramente falando, eu acho que dá Itachi nessa. Fanboy, existem... com chakra infinito, sim. Dá Itachi. Com chakra infinito, eu acho que dá Itachi. Porque ele vai conseguir ficar testando hipótese pra caralho, jogando Tsukuyomi, Amaterasu, brincando aí com hipótese, até ele falar, porra, é verdade, agora que eu não estou sentindo os efeitos colaterais da minha maior fraqueza colocada pelo autor, realmente eu consigo ganhar essa luta, porque eu sei em quem atingir. Ele vai lá, atinge, ganhei. Dá pra ganhar se for assim, mas é um cenário de PS2 com chakra ilimitado. Limite, gente, mas Chibaku Tensei ainda não acabou pro Pain nessa brincadeira, ainda não acabou pro Pain. O jogo só termina quando acaba e o juiz Cleitinho ainda não ergueu o braço. Chibaku Tensei
A única coisa que conseguiu resistir a ele foi o Naruto 9 caudas. O Susanoo do Itachi seria capaz de resistir? Sabemos que ele foi erguido junto com o Itachi pelo Chibaku Tensei, não é Shibaku. Lá na luta contra o Nagato, e é nisso que eu me baseio, no fato do Susanoo do Itachi segui-lo pra todo lado. Bancho Tenin, por exemplo, não tiraria o Itachi de dentro do Susanoo. Que, aliás, deve ser um argumento que você já deve ter até comentado aí embaixo. Enfim, sabemos que ele foi erguido lá pelo Chibaku Tensei na luta contra o Nagato. E que o Susanoo do Itachi sozinho provavelmente não teria tanto poder pra destruir o Jutsu, né? Mas não é a pressão gravitacional do Jutsu que esmaga, que mata o inimigo, o alvo dele. E sim os escombros que são atraídos pra ele. É um enxame de objetos. Por isso o Naruto sobreviveu, por isso, enfim. São os escombros que esmagam o alvo. Espelho de Yata. Espelho de Yata segura. Espelho de Yata é unilateral. Só isso. Mas ainda assim... É porque nessa luta, cara, ele não tá levando em consideração doença, nem consumo de chakra, nem nada, mas o Itachi não conseguiria... Ele perderia muito tempo nisso aí, ele estaria já quase cego, de tanto que ele usou o Sharingan, já estaria todo fodido. Querendo ou não, ele precisa muito do Sharingan pra lidar com muitas coisas, e se ele usasse todas essas coisas e só sobrasse o principal, e ele usasse essa porra do Banchoten, ele estaria só o pó da rabiola e tentando sair ainda lá de dentro com o escudo. Então, cara, qualquer coisa, né, gente? Qualquer jutsu. Nada atravessa ele. Acho que pedra vai atravessar, escombro vai atravessar, pedaço de casa, árvore vai. Mas assim, não me pede pra fazer Rinnegan vs Sharingan, não, pelo amor de Deus, chega. Pede, sei lá, Trump contra Kim Jong-un, pede Lula contra Bolsonaro no segundo turno. Pede alguma coisa divertida de fazer, pede alguma coisa que não destrua os meus neurônios. Chega dessa merda, espelho, espada, pedra. É o famoso Itachi hipotético. O Itachi hipotético ganha mais uma vez. O jogo não acabou pro Itatinho, porém, peraí, ele conseguiria sair do Chibaku Tensei? Ou ele ficaria lá selado, né? Tecnicamente um selamento, ele ficaria preso dentro do Susanoo dele, embaixo do espelho de Yata, pra sempre, é isso? O jogo não acabou pro Itatinho, porque na verdade o Chibaku Tensei tem um tempo limite. Ele perde a força com o tempo. Limite esse que foi quando, por exemplo, o Naruto conseguiu sair mesmo sem estar no modo Kill. Só lembrando que eu não tô considerando, gente, eu vou dizer de novo, eu não tô considerando o gasto de chakra. Como em vários momentos eu desconsiderei completamente o gasto de chakra pra salvar, pra dar uma chance pro Pain, eu não posso ser desleal agora com o pobre do Itachi. Então sim, o espelho de Yata, juntamente com seu dono Susanoo, juntamente com seu dono Itachi, sobreviveriam sim ao Chibaku Tensei, até o fim do Chibaku Tensei. E assim como foi no mangá, o Itachi vai ganhar isso aqui. É muito, muito vantajoso pro Itachi ter chakra infinito. Não lembro qual que é o número do mangá, mas é 550 alguma coisa. Isso terminaria com o... Ele está analisando Itachi Uzumaki, é Itachi hipotético, mano. É o Itachi com coração ferrado versus Pain fumante médio. Analise porque Itachi ficava cego usando o Susanoo, mas o Madara sem olhos conseguiria usar o Susanoo sem olhos. Ué, porque você não precisa dos olhos pra usar o Susanoo. É isso. É um jutsu que você ganha a partir do momento que você desbloqueia, mas você não precisa dos olhos pra usar. Tanto que o Itachi tá cego quando ele tá usando. Então... Mas ele ficava cego porque ele não tinha o Mangekyo Eterno. Então... Por isso que ele ficou cego. Pain sendo o último corpo, o último caminho do Pain sendo atravessado pela espada de Totsuka. Mas meter a espada no último caminho do Pain não é derrotar de fato o Pain. Isso porque o Pain é o Nagato. E o Nagato está escondido. Meu Deus, vai meter mais essa condicional. Caralho. O Naruto precisou do modo Senin para conseguir rastrear o chakra, encontrar onde é que estava o Nagato. Eu acho que o Itachi, acredito que o Itachi não tem nada disso. Há quem chame isso de empate. Empate justo. Meu Deus, então nunca teve luta. O Shanti depende do que você queria. Eu falei, tá no final, não falei? Mas é claro que você não quer um empate. Claro que você quer que o seu cara ganhe pra poder dar aquele like. Mas a verdade é que se você lembrar do que eu disse no começo do vídeo, você vai ter aí um vencedor de fato. Eu vou sair de cima do muro. Itachi ganha do Pain, não adianta. Viu? Com o Itachi, mano, Itachi hipotético ganha do Pain, sim. Não adianta, Itachi ganha do Pain. Não está no roteiro, isso não tá no roteiro. No roteiro é empate mesmo, tá? Mas não adianta, cara. Tem que levar em consideração o negócio do Genjutsu que eu falei. Pra começar, é um amador com uma kunai contra um profissional com uma pedra. É a filosofia do próprio anime, a filosofia do próprio mangá. Isso... Mas não faz sentido. Sem contar com todo o resto. É suposição infundada, não tem nada. Mas ele aí quando tem o Databook, ele não leva a sério, não. Na moral. Mas ainda tem uma coisa mega importante que eu esqueci de mencionar sobre o Pain, que é simplesmente o Gedomazo. Que quando foi usado pela primeira vez... Do nada ele volta outro dia. O Nagato, ele acabou com um exército quase inteiro, sugando as almas da galera com o jutsu de selamento do Gedomazo. Mas o Pain não consegue usar isso mais, mano.
Não dá pra ele usar isso de novo. Isso seria equivalente à espada de Totsuka, do Susanoo do Itachi. Mas, porém, contudo, entretanto, a utilização do Gedomazo pelo Nagato é complicada porque ela suga o tempo de vida dele. Não é apenas chakra, e sim tempo de vida. Esse é... E não, ele não envelhece devido ao gasto de chakra, porque o Kakashi morreu ao usar todo o chakra e ele não emagreceu, envelheceu nada. Isso aí eu não vou saber afirmar não, mano. Isso aí eu vou deixar passar. Esse é o custo do Gedomazo. E a gente não vê isso acontecer nem com o Madara, nem com o Tobi. Muito provavelmente porque os dois têm o DNA Uchiha e Senju neles. Enquanto que o Nagato não tinha. Se fosse apenas pelo gasto de chakra, o Gedomazo seria uma mudança de jogo, uma virada de jogo muito legal. Porém, ele não gasta apenas chakra, ele gasta tempo de vida. E como a gente já pôde ver, o Nagato envelheceu demais ao usá-lo uma vez. Então, assim como o Byakugo da Tsunade, é uma técnica que ela consome tempo de vida mesmo, não apenas chakra. E como o Nagato, na primeira vez que usou, ainda jovem, e ele envelheceu demais e continuou velho daquela forma, eu acho que se ele usasse novamente, ele simplesmente morreria. Tanto que pra usar ela para sugar o chakra dos bijus durante ali o Shippuden, ele precisou de toda a Akatsuki, dos chakras de toda a Akatsuki. E ainda assim levava vários dias pra... Tá, isso tá certo. O Jutsu se concluísse, pra que a alma fosse completamente sugada. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, o Izanami, o Itachi usando o Izanami, eu poderia ignorar o gasto de chakra, mas eu não poderia ignorar o gasto de olho, o gasto de Sharingan. O Izanami sacrifica um Sharingan, assim como a invocação do Gedomazo pelo Nagato também custa o tempo de vida dele, então seria equivalente a dar vitória pro Itachi. Então no fim das contas o Gedomazo acaba não mudando em nada o resultado final da luta. Eu comecei a trabalhar nesse vídeo acreditando que o Itachi não teria chance nenhuma contra 6 Pains. E não tem, ele não tem mesmo. Esse que dá, mano. Esse é o maior exemplo de Itachi hipotético que eu já vi, cara. Porque tipo assim... É literalmente o Itachi que não fica cego, que não tem doença e que não tem o chakra. Tipo, o chakra dele não importa. Então, todas as fraquezas do Itachi que foram colocadas na obra são completamente retiradas. E todas as vantagens do Nagato, que é o Uzumaki com puta chakra, vai aguentar ali tranquilo, aguentou a luta pra caralho sozinho na invasão de Konoha, puta resistência e foda e tal. Nada disso é contabilizado. Porque são feitos de resistência, são feitos de chakra, e esses atributos, esses dois atributos são ignorados aqui. E esses atributos são essenciais pra dar uma vitória pra um personagem ou não. Então, tipo, é um vídeo que só não faz sentido, mano. Só não dá. Só não dá. E aí, você ainda percebe, o Clayton pensa, tá, o Itachi vai conseguir pensar em tudo o que fazer contra cada Pain específico, como ganhar de cada um deles, e o Pain não. O Pain não vai ter nenhuma formação de Pains para lidar com a Amaterasu, não vai ter nenhuma formação de Pains para já montar uma estratégia contra o Tsukuyomi, nada, não tem nada para lidar com o Itachi, mas o Itachi tem tudo para lidar com o Pain. Esse vídeo é bem itachista, mas eu tenho certeza que o Clayton não fez por mal. Eu tenho certeza absoluta, é só porque ele realmente fez e ficou longo pra caralho e ele não sabia mais o que fazer, e aí deu no que deu. Deu no que deu. Não foi mau caratismo do Clayton de maneira alguma, não foi tachismo do Clayton, foi só a opinião dele misturada com uns malabarismos bem bizarros aí que acho que ele nem percebeu. Nem percebeu. Valeu cada centavo dos 5 reais que eu mandei. Cara, foram os 5 centavos mais... não conte com isso mais uma vez não, muito longo, tá? Meu Deus do céu. Eu disse que o Clayton é esquizofrênico. Nessa aí, cara, nessa aí não teve como defender não. Clayton, absurdos. Pain com 0 de QI versus Itachi Albert Einstein. E com bomba, tá? E com bomba, e com colírio também.